Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre cargas axiais distribuídas e peso próprio, tá? Vamos lá então, ó. Vamos ver uma situação, vamos ver como é que a gente vai resolvendo algumas coisas com relação ao peso próprio e vamos definir alguns pontos bem importantes, tá? Então, ó, a nossa situação é a seguinte. A gente tem esse corpinho aqui, né, que ele tem uma área, uma altura L, né? Ele tem uma densidade dele também. E eu quero saber qual é o peso próprio dele, ok? O que a gente tem que saber primeiro? Como é que a gente calcula o volume, certo? O volume a gente sabe que é bem tranquilo, certo? Lembrando só que aqui, ó, situação, ok? Esqueci ali de colocar o pezinho do C cedilha. Mas o que a gente tem que ver primeiro da questão do volume? A gente sabe, ó, que volume, ele é, né, igual a área vezes a altura, a área da base, né? Vezes a altura do nosso corpo aqui, que a gente está usando, ok? Beleza. Então, definimos o volume, a gente também tem que definir qual a nossa massa, ok? Então, a nossa massa vai ser igual ao ρ vezes o volume, ok? Então, eu estou usando aqui o ρ desse cara e estou multiplicando pelo volume dele, que a gente já calculou quanto que vale, ok? Como é que a gente calcula o peso agora? A gente tem que lembrar que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, se a gente pegar a massa e multiplicar pela gravidade, a gente calcula quanto que vale o nosso peso, certo? Beleza. Definimos volume, definimos massa, definimos peso. Então, a gente pode definir qual é o nosso peso próprio, tá? O nosso peso próprio, vou chamar aqui de W maiúsculo, tá? Vai ser importante para a gente lembrar essa nomenclatura. Esse W aí vai ser igual a massa, que eu já sei que é ρ vezes V. Então, vai ser ρ vezes V vezes G, ok? Só que eu também não defini quanto que vale V, que é A vezes L. Então, eu vou definir que isso aqui vai ser igual a ρ vezes A vezes L vezes G, ok? Então, esse é o nosso peso próprio, tá bom? É o peso que a nossa peça tem. Só que o que é importante saber? E se eu pedir o peso próprio distribuído? O peso próprio distribuído é um W minúsculo, agora, ok? Que é igual ao nosso W maiúsculo dividido pelo comprimento, que ele vai estar distribuído pelo comprimento, tá bom? Então, isso aqui vai ser igual a ρ vezes A vezes L vezes G dividido pelo comprimento. Então, eu posso cortar esses L's e eu vou achar que o meu peso é distribuído, né? Peso próprio distribuído é ρ vezes A vezes G, tá? E aí a gente define quanto que vale o nosso peso próprio distribuído. Então, esse é o passo a passo, para a gente determinar o peso próprio distribuído. Então, primeiro a gente calculou o volume, depois a gente calculou a massa, depois a gente calculou o peso e, por fim, o nosso peso próprio. Também queria calcular o distribuído, então eu peguei o meu próprio peso próprio e dividi pelo comprimento, tá bom? Vamos ver como é que a gente resolve quando a gente já tiver o nosso peso distribuído e eu quero saber como é que vão funcionar algumas deformações e algumas tensões na nossa peça, tá? Esse que é o nosso objetivo agora. A gente já sabe como é que a gente calcula o peso próprio, mas se eu tivesse já com alguma carga distribuída, um peso distribuído, e quisesse determinar algumas coisas com relação à minha peça. Então, ó, a nossa situação vai seguir o seguinte passo a passo, né? Quando eu mostrar a situação para vocês, ele tem que seguir o seguinte passo a passo. Primeiro, a gente determina o W. Depois, a gente determina as reações. Depois, a gente determina os esforços. E, por fim, a gente determina as tensões. Tá bom? Então, ó, primeiro, peso próprio. Depois, as reações. Depois, os esforços internos, né, normais. E depois, as tensões, tá? Ou deformações também. A gente pode determinar tanto as tensões quanto as deformações. O que é importante a gente saber que a gente tem que seguir esse passo a passo. Então, imagine essa nova situação aqui, ó, que eu chamei de exemplo 1. A gente tem um peso distribuído constante, tá? É 10 kN por todo o comprimento de 2 metros. E eu quero exatamente executar aquele passo a passo. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Temos que calcular nosso peso próprio. O que é legal você pegar de esqueminha aqui? É o seguinte, eu estou falando que esse 10 kN por metro, ele está distribuído constantemente pela minha seção, né? Então, ó, ele tem aqui 10 kN vezes metro e ele está distribuído
constantemente por toda a minha seção, certo? Ou seja, se eu pegar essa área aqui, ó, que tem comprimento 2, que é esse valor dessa altura, e que esse valorzinho aqui é 10 constante, né? É 10. Eu vou ter exatamente o seguinte, que essa área aqui que eu estou definindo, essa área, ela é igual ao meu W, que é exatamente o meu peso próprio, ok? Então, essa área igual a W vai me dar exatamente, né, que isso aqui vai ser igual a 10 vezes 2. 10 porque é essa medida e 2 porque é esse comprimento. E 10 vezes 2 é exatamente igual a 20 kN. Descobrimos qual é o nosso peso próprio. Essa é a primeira parte, certo? Qual era o segundo passo? Determinar a reação. Então, ó, agora eu não tenho mais essa carga distribuída aqui. Agora eu tenho um peso próprio de 20 kN. Então, eu sei que aqui, ó, tem 20 kN. E lá embaixo vai aparecer o quê? Vai aparecer a minha reação, que eu vou chamar de R. Ok? Como eu quero que isso aqui equilibre, eu vou descobrir que a minha reação também vai ser igual aos 20 kN. Tá bom? Então, isso é importante saber por causa do seguinte. Se eu, por acaso, colocasse um carregamento aqui em cima, um P de 10 kN, o meu peso próprio continua sendo 20, mas a minha reação passa a ser os 20 mais o 10 que está lá em cima de carga, né? Então, a minha reação seria 30, né? Então, é importante tomar cuidado, porque aqui eu só coloquei essa carga distribuída, mas eu também poderia ter outras cargas distribuídas ou até uma carga concentrada, tá? Então, primeiro definimos o peso, depois definimos a nossa reação. Qual era o próximo passo? Era determinar o esforço interno. Então, o meu esforço interno, ó, vai ser o seguinte, eu pego a minha barrinha e divido ela. Fiz um diagrama de corpo livre, né? Aqui eu também fiz o diagrama de corpo livre. É importante sempre fazer o diagrama de corpo livre e o equilíbrio para facilitar a visualização do que a gente está fazendo, tá? Então, ó, fiz lá a minha pecinha. Eu falei, ó, fiz um corte distanciando o X da parte de cima. Mas o problema também pode pedir a distância X da parte de baixo, tá? E aí você vai ter que ver, por exemplo, se isso tudo aqui vale L, né? Imagina, isso aqui tudo vale L. E eu pedi um trecho X aqui embaixo, essa parte de cima que eu cortei é L menos X, né? Aí você tem que só tomar cuidado com isso. Para facilitar a visualização, eu coloquei o X vindo de cima só para a gente usar ele, mas a ideia é sempre tomar cuidado com o referencial que ele está pedindo, tá? Eu usei o de cima, mas alguns enunciados podem pedir o de baixo, tá? Se não pedir nenhum enunciado, não pedir nenhum referencial, você usa o de cima, que é o mais fácil. Mas se ele colocar obrigatoriamente embaixo, você toma esse cuidado, tá bom? Então, ó, como é que eu vou resolver essa pecinha? Da mesma forma que eu resolvi essa, mas agora com um X, tá? Então, ó, de novo, deixa eu colocar aqui do lado para ficar mais fácil da gente visualizar. Nossa peça cortada é essa daqui, né? Só que o que está acontecendo? Ela tem uma carga distribuída ali de 10. Só que essa carga distribuída de 10 está aumentando ou está diminuindo? Em um dos dois, ó, ela é constante. Então, ela tem 10 aqui e ela vai vir até esse trecho que eu cortei, né? E eu sei que isso aqui, ó, vale exatamente 10. Como eu falei, essa área aqui ela vai me dar um W, certo? Então, eu sei que essa área vai ser igual ao meu W, que nesse caso vai ser igual a 10, que é esse valor, vezes esse comprimento aqui, ó. Quanto que vale esse comprimento? É o X que eu marquei, né? Ou L menos X, dependendo do caso. Então, W é igual a 10 vezes X, certo? No caso, o que eu chamei de reação de apoio aqui vai ser a minha reação interna, né? O meu normal nesse caso. Então, eu tenho que fazer o equilíbrio. Eu sei nesse caso que o meu normal em função de X mais o meu W tem que ser igual a zero para ter equilíbrio. Então, eu descubro que o meu normal 1, que eu estou chamando aqui do exemplo 1, né? Em função de X, tem que ser igual a menos 10x. E olha que interessante, essa equação aqui ela mostra bastante coisa para a gente. Primeiro, que o nosso normal está em função da distância que a gente está olhando, ok? E segundo, o nosso normal é compressão, porque se todo o comprimento é positivo, significa que esse valor sempre vai ser negativo. Ou seja, qualquer normal que eu estiver calculando aqui vai ser um normal de compressão, beleza? Isso para o nosso exemplo 1. Vamos ver agora um exemplo mais difícil, que é o exemplo 2. Como que o exemplo 2 é mais difícil? Ó, de novo, vou ter que fazer o diagrama de corpo livre, só que agora a minha carga distribuída está variando de 0 a 10. Como é que eu visualizo isso? Como assim? Está variando de 0 a 10? Está variando de 0 a 10. Então, ó, ela começa com 0 aqui em cima
e vai crescendo, 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 até chegar no valor de 10, certo? Então aqui é 0 e aqui embaixo é 10, certo? E de novo, se eu calcular essa área aqui, eu calculo o meu valor de W, que é o meu passo a passo. Primeiro eu calculo W, depois eu calculo a reação, depois eu calculo o esforço interno e por fim a deformação, tá? Então, ó, qual que vai ser essa área aqui? Vai me dar, ó, a área vai ser igual a W, que é igual a 10 vezes 2, né? 10 vezes 2, dividido por 2, porque eu estou calculando a área do triângulo, né? Então, isso aqui vai ser igual a 10 quilonewtons, certo? E o que é importante saber? Da mesma forma que o outro tinha a minha carga participando, né? Aqui eu vou trocar toda a carga distribuída por uma concentrada, que vale 10. De novo, se eu tivesse carregamento, a minha reação daria maior ou menor, dependendo do carregamento, né? Então, ó, minha reação vai aparecer aqui, essa é a minha reação R. Então, eu vou ter que R é igual a W, né? Que é igual a 10 kN. Então, também calculei quanto que vale a minha reação do apoio. Então, calculei, ó, o meu peso, passo 1, calculei a reação do apoio, passo 2, certo? Como é que eu faço agora? Agora eu tenho que calcular os esforços internos. Ó. Tenho de novo a minha peça, referenciei de novo o X da parte de cima, e agora a gente vai ter que tomar o seguinte cuidado. Como eu falei, ó, ele vai começar do zero e vai vir até esse ponto aqui, certo? Só que qual é o cuidado? Quanto que vale essa distância aqui? Você vai ter que fazer uma regra de 3 ou vai ter que fazer uma equação da reta, tá? Essa distância pequenininha aqui é o nosso W em função de x, mas é o W distribuído, por isso que está em minúsculo, tá? Ou seja, eu tenho que descobrir quanto que vale essa distância. Esse que é o cuidado aí, você vai ter que usar uma regra de 3 ou você vai ter que usar uma equação da reta, tá? Como assim uma equação da reta? Aqui, ó. Esse caso exemplifica bem isso que eu estou falando, ó. O que está acontecendo aqui? Deixa eu colocar o W aqui para deixar ainda vendo o peso, né? O que está acontecendo aqui? Eu peguei a minha mesma peça, foi de 0 a 10 e fez a equação da reta. Y igual a x mais b. Sei que o ponto inicial é 0, 0 e o ponto final é 2 e 10. Se eu substituir primeiro 0, eu encontro que o b é igual a 0. Se eu substituir depois o 2 e 10, sabendo que o b é 0, eu encontro que a é igual a 5. Então, o meu wx é igual a 5 vezes x. Se x for 0, vale 0. Se x for 2, vale 10, que é exatamente o meu triângulo aqui, certo? Nesse caso aqui, como o meu x vale x, o meu wzinho x vale 5x mesmo. Ou seja, se eu fizer a área desse triângulozinho aqui, ó, eu vou encontrar o meu w, né? Então, w vai ser igual ao wzinho em função de x vezes o x, né? Então, eu estou fazendo isso, esse x, vezes esse wzinho x. Como é a área do triângulo, lembra sempre que tem que dividir por 2, certo? Como eu tenho que fazer ainda o equilíbrio, o meu equilíbrio é o quê? Normal x mais o w tem que ser igual a 0, certo? Se eu juntar esses dois caras, eu encontro que o meu normal em função de x é igual a menos o wzinho x, ok? Vezes x dividido por 2. De novo, o que a gente tira dessa equação? Se é negativo, é compressão. Então, nós sabemos que o nosso normal vai estar sempre comprimindo. Porque o meu x é comprimento, sempre é positivo, e o meu wx também depende do comprimento. Então, é sempre positivo também. Então, eu vou ter aqui menos 5x² sobre 2, tá? Nesse caso do nosso normal. Beleza, fizemos os 3 primeiros passos. Você lembra qual era o último passo? Calcular as tensões e deformações. Como é que eu faço para calcular? Para calcular as deformações, você tem que lembrar, ó, a deformação vai de 0 a L do nx vezes ΔX sobre E vezes A. E as tensões vai ser sempre normal sobre área, tá? Então, você vai ter que lembrar lá primeiro, ó, o meu normal 1, do meu exemplo 1, em função de x, dá igual a menos 10x. E o meu normal 2, em função de x, dá igual a menos 5x² sobre 2. Então, você vai substituir esses valores, vai integrar de 0 a L e vai calcular as deformações, tá? Da mesma forma, a minha tensão. Eu calculei lá o normal 1, né? E calculei também o meu normal 2, que são exatamente esses valores de cima. Então, se eu dividir pela área, eu calculo o valor da minha tensão. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!